Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Estamos felizes em saber que boa parte dos nossos irmãos já começaram a ser vacinados, pelo menos com a primeira dose. Isso nos traz alegria e esperança de que logo todos os demais sejam vacinados e possamos voltar aos nossos cultos presenciais e, claro, os online vão continuar, porque agora isso foi uma modalidade que veio realmente para ficar. Nesse início de culto, quero fazer uma leitura bíblica e uma oração com vocês. A minha leitura será no Salmo 25, onde eu vou ler somente o versículo 1 e depois o versículo 6 e 7, onde diz o seguinte: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Nesse salmo, o salmista, ele reconhece a bondade, a riqueza e a misericórdia do Senhor, onde Deus olha para nós com esse olhar compassivo e de misericórdia, para todas as situações, tanto para nos abençoar, para nos consolar, confortar nesse momento difícil de pandemia a qual vivemos, como também ele, ao olhar para nós com misericórdia, ele não se lembra dos nossos pecados, se lembra sim do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que ele olha para nós por misericórdia, porque se não fosse essa misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, como diz um dos profetas. Então, baseado nessa reflexão que o salmista faz, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele continue com essa misericórdia, que Ele abençoe durante todo o culto, abençoe toda a nossa semana e nos perdoe os pecados que cometemos durante a semana. Oremos. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, como o salmista aqui, Senhor, lembrou. Nós, ó Deus, somos testemunhas de que Tu realmente é bondoso, é misericordioso. Mesmo no meio da crise, do sofrimento, da dor, Senhor, dessa pandemia qual nós vemos e estamos vivendo também. Obrigado porque Tu tens estado conosco, nos abençoado, Senhor. Mesmo às vezes quando falta alguma coisa ou quando somos acometidos de algum mal, ainda assim Tu permaneces conosco, nos concedendo consolo, conforto no meio da angústia, no meio da tribulação. Permanece conosco, fica conosco, Senhor. Nós somos totalmente dependentes dessa misericórdia, dessa bondade continuamente nas nossas vidas. Pai Santo, também, Senhor, queremos contar com a Tua misericórdia, graça, bondade e perdão. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, nossos pecados que temos cometido. Sabemos, ó Deus, que ainda estamos em processo de transformação e a nossa santificação é progressiva. E por isso, ó Deus, vez por outra, nós ofendemos a Tua santidade e pedimos que Tu tenha misericórdia e nos perdoe. E com esse perdão, Senhor, da qual nós podemos contar, porque Jesus disse que Ele é advogado, fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de todas as injustiças. Então nós queremos agora, Senhor, gozar da alegria do perdão. Um perdão que possa, Senhor, encher o nosso ser de paz. Paz agora, Senhor, que nós queremos para Te louvar, Te engrandecer, exaltar o Teu nome com os cânticos, ó Deus, que os nossos irmãos prepararam. Queremos, ó Deus, gozar da alegria e da paz para ouvir a Tua palavra e sermos fortalecidos, edificados, dirigidos por ela. Abençoa-nos mesmo, Pai. Abençoa cada irmão e irmã que se encontra na nossa casa. Ser com ele, derrama-se do Teu Espírito lá e enche esse lugar de alegria e de gozo, Senhor, e de paz. Eu te peço isso em nome de Jesus e para a Tua glória, ó Pai. Amém. Amém. Vamos agora adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, render a Ele ações de graça por tudo que Ele tem feito para conosco. Os irmãos prepararam esses cânticos para que seja a motivação para você também participar aí no seu lar, também adorando a Deus. Deus os abençoe, queridos.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vivo está, vivo está. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Irmãos e irmãs presbiterianos independentes, graça e paz. Certamente todos estão bem informados sobre a gravíssima situação em que se encontra o Brasil no que se refere à pandemia da Covid-19, o que nos conduz à conclusão de que estamos atravessando a pior fase dentre as muitas fases ruins que já enfrentamos. Tanto o número de infectados como o número de óbitos é alarmante. Em vários estados, as UTIs estão com a sua capacidade saturada. Filas imensas de brasileiros e brasileiras, entre eles diversos irmãos e irmãs de nossas igrejas, aguardando a liberação de uma vaga na esperança de que possam ser tratados a tempo e assim não perderem suas vidas. Infelizmente, alguns não resistiram e pereceram. Entre estes, alguns pastores de nossas igrejas. Diversas autoridades sanitárias, cientistas, secretários de saúde alertam a população. Estamos à beira de um colapso na saúde no Brasil. O que Paulo disse no versículo 12 do capítulo 13 de Romanos está se cumprindo em nosso tempo. Vai alta a noite. Seja por conta do enorme número de mortes diárias, pelo número imenso de infectados, pelo colapso na saúde, pelo sofrimento dos profissionais que estão à frente da batalha, que também estão morrendo. Vai alta a noite, pois o Brasil está mergulhado numa profunda crise econômica, colocando milhões e milhões em estado de miséria quase que absoluta. Vai alta a noite,
pela absoluta ignorância, estupidez e falta de respeito para com a vida de milhares e milhares que se arriscam em festas, grandes aglomerações, sem o uso de máscaras, transformando a Covid-19 numa brincadeira de mau gosto. Em meio deste vale extremamente revolto, encapelado e furioso, encontra-se a Igreja de Jesus. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, pedimos, clamamos que os nossos pastores e pastoras, missionários e missionárias, nossos oficiais e demais líderes abram os olhos e vejam que as palavras de Paulo se cumprem em nosso tempo. A noite vai alta. A Comex da Assembleia Geral tomou decisões ao longo da pandemia, objetivando preservar a vida de nossos oficiais e de nossa membresia. A decisão do dia 24 de abril de 2020 delegou aos presbitérios a autoridade para decidirem sobre a realização de atividades presenciais de nossas igrejas, desde que as circunstâncias sejam favoráveis, seguindo os protocolos de segurança, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, etc. Porém, na mesma decisão, a Comex decidiu que os presbitérios podem revogar a decisão favorável à flexibilização no caso de situações de agravamento da pandemia. Tendo em vista tais decisões, recomendamos fortemente aos nossos presbitérios, conselhos e membros de nossas igrejas locais que levem em conta a gravidade da situação reinante em nosso país. E ainda que vivemos uma longa noite, revistamo-nos nas armas da luz. Que a luz do Senhor Jesus brilhe, ilumine as nossas mentes e corações, para tomarmos as melhores decisões, objetivando contribuir com a redução do contágio e do número de mortes em nosso país. E apelamos para toda a membresia e oficiais que não deixem de comparecer aos locais de vacinação, seguindo o cronograma nacional. A vacina é o nosso único recurso que pode nos livrar desse terrível mal que é o vírus da Covid-19. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a IPI do Brasil seja um exemplo de bom senso e de cidadania para com o nosso país. Afinal, somos filhos e filhas da luz do mundo, daquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, que sempre vence e vencerá a noite mais escura de nossas almas, pela coroa real do Salvador. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos precisa submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e eu não
ia sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, que me fará sair. Penso sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração nossa calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia. Para a nossa meditação, nessa noite eu quero fazer uma leitura de 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde o apóstolo diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos estar orando ao Senhor e pedindo que Ele conceda graça para que nós possamos meditar na sua palavra, compreender e ser edificados por elas. Oremos. Pai amado e querido, queremos ao Senhor nesse momento que abrimos a Bíblia e vamos refletir sobre um tema tão importante, Senhor, das Sagradas Escrituras, que Tu nos conceda sabedoria, que Tu nos fales, Senhor, edificando o nosso ser, transformando o nosso ser, para que sejamos cumpridores das Tuas Sagradas Escrituras. Abençoa-nos, ó Deus, com a luz do Espírito Santo. Que abra o nosso entendimento nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria contar uma pequena história inicial. É uma história africana, de uma missionária africana, a respeito de duas crianças. Uma delas era chamada Caio. O Caio era uma dessas crianças que estavam aprendendo histórias bíblicas, aprendendo sobre os valores cristãos, numa pequena comunidade africana, onde existiam ali os missionários. E numa dessas ocasiões, a professora missionária ensinou a importância de amar as pessoas, inclusive amar os inimigos.
E aí Caio, ele ficou muito perturbado com esse mandamento, com esse ensino, ficou debaixo de uma árvore meditativo, até que a missionária se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo, e ele diz assim: você nos ensinou hoje que nós tínhamos que amar as pessoas e amar inclusive os inimigos, mas eu não consigo e eu não posso amar o Murilo. E ela perguntou: mas por que você não pode amar o Murilo? E ele disse: porque o Murilo me faz mal, ele faz bullying comigo, ele é agressivo, ele está sempre me prejudicando. E aí a missionária diz: bom, é justamente esse tipo de pessoas que você tem que aprender a amar. Aí ele, aborrecido, confuso, dizia: não consigo, não posso, ele não merece o amor. E aí sai correndo, né, com essa confusão no coração. Então ele começa a andar por meio da mata, e ouve um assovio. Ele acha estranho aqui, um barulho diferente de assobio, e vai atrás para ouvir aquele assobio. E ficava olhando para as árvores, porque vinha do alto o assobio. E ao olhar para o alto, procurando um pássaro que tivesse aquele tipo de assovio, então ele vai até mais adentro da mata e ele cai de repente num buraco. Existia ali uma armadilha, ele cai lá dentro está cheio de sujeira, lama, aquela coisa toda. E aí ele se bate um pouco, se machuca e ouve do lá de cima alguém descendo da árvore, a gargalhada, sorrindo e chamando ele de bobo. Você é bobo, você estuda nessa escola desses missionários estrangeiros e você é burro, né? Eu fiz essa armadilha, você caiu nela. E era justamente o Murilo, o arqui-inimigo dele. E aí o Caio lá embaixo, com raiva daquela situação toda, ele lembra da mensagem e aí faz uma oração interna dizendo: Senhor, me ajuda mais essa pessoa. E aí quando ele abre os olhos ali e fala para o Murilo, que estava gargalhando, diz assim: Murilo, eu queria que você fosse domingo comigo lá na igreja, lá tem alguma coisa para te ensinar. Aí ele começa a falar alguma coisa, e aí o Murilo com raiva, né, porque o Murilo queria ver ele xingando, queria ver o Caio com raiva xingando ele, porque, né, só tem graça se fosse assim. Mas em vez disso o Caio não fica com raiva e convida ele para a escola. Então o Murilo nem dá atenção para o que o Caio está dizendo e vai embora. E aí o Caio se levanta daquele buraco, vai para casa, toma banho, aquela coisa toda, né? Passado alguns dias, ele tinha uma pequena cabrita, o Caio, e ele dá falta dessa cabrita. Essa cabrita era como um xodó de casa, todo mundo gostava dela e era a amiguinha dele, com ele, e ele brincava bastante com essa cabrita. Então ele não vê ela, começa a procurar, começa a caçar, começa a ir para vários outros lugares, até que ele, mais num lugar mais escondido assim, ele ouve um barulho de baque, de alguma coisa batendo, e aí ele corre para lá. Ele ouve também o lamento ali da cabrita, e aí ele se depara justamente com o Murilo, né, preparando um facão para cortar ali aquela cabrita. E aí o Caio pula em cima dele, empurra ele, e diz: o que você está fazendo? Você é um louco, você vai matar minha cabrita, não sei o que. Ele pega a cabrita e sai e vai embora para casa dele com a cabrita nos braços. Aí nisso ele ouve o Murilo correndo atrás dele, chorando, e aí ele para, pergunta o que está acontecendo, e o Murilo, chorando, pede perdão dele. E aí ele: mas por quê? O que está acontecendo? O Caio pergunta, e o Murilo responde: os meus pais me abandonaram há muito tempo. Eu sou uma criança órfã, eu não tenho quem cuide de mim, e eu estava com muita fome, por isso que eu peguei essa sua cabrita, ia matar e ia fazer um assado dela para comer e matar minha fome. E ele chorando, aos prantos com essa situação que estava vivendo. Então o Caio tem pena dele, tem misericórdia dele, e aí o Caio diz: então vamos na minha casa. Na minha casa tem comida, e nós vamos dar para você. E de fato o Murilo vai, ele é bem recebido pela família do Caio, o Caio conta a situação e a família do Caio resolve adotar o Murilo. E o Murilo agora segue também junto para a escolinha da missionária, ouve da palavra, se converte e eles viram dois grandes amigos. Essa história ela é real, ela é contada por missionários. Essa história traz para nós a realidade de que as pessoas mais difíceis, mais confusas,
são as que são mais carentes do nosso amor. São as mais carentes da nossa afeição, da nossa misericórdia, da nossa bondade, da nossa compreensão. Porque as pessoas mais perturbadas, as pessoas agressivas, geralmente são pessoas que elas têm problemas internos, problemas nas suas vidas, problemas mal resolvidos. E por falta, às vezes, de não conseguir ter um psicólogo, ter uma terapia para trabalhar essas coisas, elas reagem, são defensivas, são agressivas, porque é a única forma que elas sabem ser para poder gerar segurança diante daquele sofrimento a qual elas têm internamente, de traumas e problemas mal resolvidos na sua vida. E às vezes Deus quer nos usar, quer usar o nosso amor para com essas pessoas, para que nós possamos amá-las. E esse tipo de amor é um tipo de amor chamado por C.S. Lewis de amor dádiva. Amor dádiva é uma palavra, é uma frasezinha que C.S. Lewis criou para falar da caridade, que é uma das palavras sinônimos do amor nas Sagradas Escrituras. A oitava palavra que Pedro nos recomenda praticar nas nossas vidas é o amor, é a caridade. E esse tipo de caridade, esse tipo de amor dádiva, é um amor que Jesus, para tentar explicá-lo, contou a belíssima parábola do bom samaritano. Jesus queria fazer com que aquela parábola ela adentrasse a mente das pessoas e ensinasse as pessoas o que é a caridade, o que é o amor dádiva. Onde um samaritano, onde não tinha compromisso com religião nenhuma, não tinha compromisso com valores nenhum, a não ser o próprio amor, ele para auxiliar uma pessoa desconhecida à beira da estrada. Ele nem pergunta qual foi a história que aquela pessoa viveu. Ele nem quis saber por que razão aquela pessoa estava ferida no canto da estrada. Ele não perguntou se aquela pessoa era cachaceira, se ela era drogada, não perguntou se ela tinha levado uma peia de amigos ou de qualquer... Não perguntou nada. Somente se dispôs a agir de forma caridosa e levar aquela pessoa para uma hospedaria para ser cuidada e ser tratada. Inclusive tirou dinheiro do bolso para isso. Dedicou tempo. Ela deixou de fazer o que estava fazendo. Teve misericórdia da pessoa e ainda gastou dinheiro. Diferente daqueles dois outros homens na parábola que Jesus fala do sacerdote e fala de um levita que eram homens comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com a fé que eles tinham religiosa, comprometidos com os valores ensinados nas Sagradas Escrituras. Aquelas pessoas tinham que fazer aquele ato de socorro, nem que fosse por obediência, mas Jesus mostra que um outro, que não precisava de um mandamento nenhum, teve esse ato de misericórdia. Isso é a caridade, isso é o amor dádiva. E isso vai na contramão dessa sociedade a qual nós vivemos hoje em dia. A sociedade a qual nós temos hoje, que é chamada por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele fala de um amor líquido. Essa expressão líquida que ele usa é por conta da sua teoria de que nós vivemos uma modernidade líquida. Os tempos que nós vivemos, eles não são duráveis, eles não são sólidos, eles são líquidos. Ele traz como modelo, por exemplo, os negócios, os objetos, a tecnologia, tudo isso hoje tem prazo de validade. Porque para a indústria e para os negócios, as coisas serem duráveis, elas não geram muito lucro. As coisas elas precisam ter prazo de validade porque nós precisamos gastar dinheiro, alimentar a indústria, alimentar a economia, comprando um novo celular, comprando um novo carro, uma nova roupa, uma nova bolsa. E por isso tudo hoje em dia, efêmero, nada dura. O problema é que Zygmunt Bauman, ao escrever sobre o amor líquido, ele diz também que essa questão das coisas não duráveis, elas também migraram para os relacionamentos humanos, onde os relacionamentos também agora, eles também são supérfluos, também são de pouca duração, porque nesse tipo de amor, ele só dura enquanto a pessoa está tendo satisfação na relação. Ele pode mudar as suas relações com as pessoas quando essa relação ela
ela já não traz muita satisfação, ou quando tem uma outra melhor para ele. Por isso que divórcio, por isso que troca de namoros tem sido uma constante na nossa temporalidade. Porque os amores também estão líquidos. Mas além desses amores eros, que é a expressão grega para falar dessa relação de seres humanos de amor físico, os outros amores também estão ficando em desuso. As pessoas não amam mais como deveríamos amar. E Jesus profetizou sobre isso. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade no final dos tempos, o amor de muito ia esfriar. E de fato é o que está acontecendo. De fato nós realmente vemos o amor esfriando. E as relações de amor hoje são relações de troca. Isso é tão danoso nas nossas vidas que a gente ama, que é uma outra expressão que C.S. Lewis diz, que nós amamos por necessidade. Nós temos necessidade do amor de Deus e temos necessidade do amor das pessoas. E é interessante que as Sagradas Escrituras em nenhum momento manda a gente buscar amor. Ela manda a gente dar amor. Primeiro porque a gente não pode buscar o amor de Deus. Porque como disse Paulo e como disse João, 1 João capítulo 4, versículo 17, diz que Deus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é incondicional. Deus não coloca regras, Deus não coloca condições para nos amar. Ele simplesmente nos ama. E também não temos como conquistar o amor das pessoas, porque a gente não pode obrigar as pessoas a nos amar. E aí o que a gente faz para conquistar o amor das pessoas? A gente torna-se um pouco melhor. A gente quer que as pessoas nos amem pela nossa beleza, pela nossa inteligência, pela nossa utilidade, pela nossa bondade, por coisas generosas que a gente pode fazer. E essa forma de tentativa de ganhar o amor dos outros muitas vezes se encontram frustradas. Muito dessas formas de buscar esse amor são decepcionantes, porque eles são líquidos, eles não duram muito, eles escorrem das nossas mãos como águas. Porque hoje a pessoa pode nos amar pela nossa beleza ou inteligência. Mas amanhã, por qualquer coisa que a gente venha dizer, essa pessoa pode ficar com raiva da gente e pode se afastar da gente. Um dos maiores exemplos desses amores líquidos estão nas redes sociais. As redes sociais nos possibilitam colocar ali centenas e milhares de pessoas como amigos, no Facebook, por exemplo. Mas quando a pessoa posta qualquer coisa que não nos interessa, a gente coloca ela sobre soneca de 30 dias, deixa de seguir para não ver nenhuma mensagem dela, ou quando essa pessoa nos perturba através dos mensagens, a gente simplesmente bloqueia. É muito fácil quebrar amizades hoje em dia. E aí nós precisamos aprender a amar de fato as pessoas, porque amar a Deus ela é um reflexo, como diz Pedro, como diz Paulo, como diz João, é um reflexo da nossa fé em Deus. Como eu li num texto inicial, quando a gente ama o próximo, é porque a gente conhece Deus. O conhecimento de Deus, o reflexo da nossa fé nele, a vivência e a experiência que nós temos com Deus, ela deve redundar em amor. É isso que deve fazer que nós venhamos amar uns aos outros, porque conhecemos a Deus. Conhecer Deus implica a gente saber que nós, pessoas que somos difíceis, né? Deus precisa ter paciência da gente, precisa ser longânimo para conosco, precisa estar sempre nos perdoando das nossas falhas, dos nossos erros que diariamente cometemos. Nós não somos pessoas fáceis. A gente exige às vezes a perfeição dos outros, mas nós mesmos não somos perfeitos. A gente quer que as pessoas gostem de nós, mas nós não somos perfeitos. Então, a regra áurea é façais aos outros aquilo que você quer que vos faça. Então, primeiro ame as pessoas para que elas possam te amar de volta. Mas faça esse amor sem interesse. Porque, segundo Paulo, amor é uma dívida. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 8 o seguinte:
Ninguém fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. A gente tem que ter esse sentimento de dívida de amor para com as pessoas, que a gente tem que estar sempre pagando em amor para com elas. Sempre pagando, sempre fazendo alguma coisa como demonstração de amor para com essas pessoas. E aí nós vamos aprender a amar conforme o Senhor tem nos ensinado, porque existe uma revolução na forma de amor ensinado por Jesus Cristo. Eu quero mostrar aqui essa revolução, mas em forma de evolução primeiro. A primeira vez que você vê o mandamento do amor nas Sagradas Escrituras é o amor ao próximo como a si mesmo. Esse primeiro amor, ele tem como referência o amar a si mesmo para amar ao próximo. Isso está registrado em Levítico capítulo 19, versículo 18, quando diz o seguinte: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então o Senhor, no primeiro momento que cria um mandamento de amor, ele coloca como referencial o amor a si mesmo. Paulo vai dizer em Efésios que aquele que ama a si mesmo não faz mal ao seu corpo. E ele usa essa expressão para falar do corpo de Cristo, a igreja. Que da mesma forma como a gente não faz mal ao nosso corpo por nos amarmos, temos que amar a igreja e não vamos fazer mal à igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que Paulo nos ensina. Se você faz mal ao seu corpo, talvez você precise de um pouco de amor próprio. Você precisa elevar um pouco a sua autoestima. E ter essa autoestima para fortalecê-la na sua vida, tome por base o amor de Deus na sua vida. Tome por base o sacrifício que Jesus executou na cruz do Calvário por você. A sua alma vale mais do que o mundo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o passado, nem a profundeza, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Paulo diz. Diante de tal amor que Deus tem por nós, a ponto de ter sido sacrificial, ame a si mesmo, cuide de si mesmo. E aí tome esse amor a si mesmo como base para amar o outro. Só que essa é a primeira parte na evolução do amor. A segunda forma de amor retratado por um mandamento foi deixado por Jesus Cristo. Registrado em João capítulo 13, versículo 34, onde ele diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, nessa segunda forma de mandamento para amar, o referencial é o próprio Cristo. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Então você vê que agora a evolução para amar o nosso próximo subiu de nível. Se o referencial antes era eu, e às vezes eu tenho um problema de baixa autoestima, agora Jesus desloca isso, dizendo, tá bom, se você não consegue amar suficientemente você mesmo como padrão para amar o próximo, então ame os outros como eu vos amei. 1 João 3,16 ainda traz mais uma referência sobre isso, dizendo o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus passa a ser o referencial de amor. E agora ficou bem mais difícil, não é? Amar aos outros como Cristo nos amou. Um amor abnegado. Um amor sacrificial, um amor que não coloca condições nenhuma, porque assim foi o amor dele para conosco. Um amor que tinha paciência. Você imagina Jesus amar Pedro, que era uma pessoa inconstante, Jesus amar João e o irmão dele, que eram, no início, pessoas muito interessadas no poder, um queria sentar lá à direita, outro lado da esquerda de Jesus na glória, no reino eterno. Pessoas interesseiras. Amar Judas Iscariotes, que era ladrão da bolsa e depois traidor. Mas Jesus amava todos eles, sem colocar condição nenhuma, e se sacrificou por eles. Mas existe a revolução do amor, onde Jesus fala sobre essa revolução do amor baseado
na sua oração em João 17, versículo 26, onde ele diz o seguinte: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele está orando a Deus, né? Então ele diz isso: eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A revolução do amor aqui, para que nós possamos realmente amar uns aos outros, agora tem como referencial a Trindade. E nós fazemos parte da Trindade. Porque Jesus fala aqui nesse texto de que, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles. Ou seja, agora Deus, ele derrama do amor dele em nós, o mesmo amor que ele tinha para com Jesus, o seu Filho amado. Lembra daquelas vezes que Deus se revelou 2 vezes com a voz do alto céu? A primeira vez no batismo de Jesus para João Batista, a segunda vez a grande transfiguração, onde Jesus diz: eis o meu Filho amado, em a qual minha alma tem prazer nele. Essa mesma forma que Deus amava Jesus Cristo e tinha prazer nele, Deus nos ama. É isso que Jesus está revelando. E Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo que Deus derramou o seu amor em nós, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós estamos transbordando desse amor. Nós devemos ter essa consciência de que Deus nos encheu do seu amor. Nós temos que experimentar isso, nós temos que gozar isso, nós temos que fazer com que essa verdade alegre preencha nosso coração e transborde. Porque se nós deixarmos a alegria do amor de Deus que está dentro de nós transbordar, nós vamos conseguir amar os outros com o amor que tem em Deus. Olha que coisa interessante. Isso é uma revolução de amor. Mas o mesmo versículo ainda diz o seguinte, né? E eu neles esteja. Jesus, ele também está em nós quando Deus derramou do seu amor em nós. Então nós fazemos parte dessa relação amorosa que é divina, que não é humana. Tiago fala sobre o amor e a sabedoria que vem do alto, que ela diz que é longânima, ela é pacífica, ela é compreensiva. Porque até as formas de amor humanas, que ainda é válida, mas ele diz, esse amor humano, às vezes ele é terreno, animal e diabólico. Santo Agostinho, ele disse uma frase que é um pouco complexa. Ele diz assim, que o amor, a medida do amor é o amor sem medida. A medida do amor é o amor sem medida. Mas é porque Agostinho, quando ele está falando desse amor, ele está falando do amor divino. Ele está falando do amor ágape, desse amor mais puro. Porque existe sim amor que é terreno, animal e diabólico. Por exemplo, os amores passivos, que geralmente essa passividade gera crimes. Como, por exemplo, crimes passionais, onde a pessoa ama uma outra pessoa de tal forma que ela cria um ciúme doentio. E ela quer a pessoa somente para si mesma. Ela não aceita que até amor de amizade. Às vezes tem pessoas que são tão compulsivas. Ela tem esse tipo de amor que é possessivo, onde faz com que ela nem aceite que essa pessoa tenha amizade com outras pessoas, e principalmente nas relações amorosas. Então a pessoa ela não quer largar, ela não quer deixar outra livre quando a relação não tem mais condições de subsistir, porque ela diz, se não é comigo, não é com ninguém. E aí comete crimes. A medida do amor é o amor sem medida somente para o amor puro. Esse amor de Deus, esse que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pelo Cristo que é puro amor e que habita em nós. Então essa é a revolução do amor. Se deixe ser preenchido por esse amor. Se deixe ser transbordado por esse amor de Deus. Para que você consiga amar o próximo de tal forma que isso seja revolucionário na vida do outro também, que seja impactante na vida do outro também. Por exemplo, como eu falei no começo, às vezes a gente faz algumas coisas para ser amado. A gente
às vezes quer ser amado pela nossa inteligência, beleza, por utilidade nossa, por generosidade e bondade. Mas imagina se você for amado sem precisar de nada disso. Se alguém que você não gosta, que você até aborrece a pessoa, te amar de forma incondicional, isso no mínimo impactaria você e chocaria você, na verdade? Mas é esse tipo de amor que nós temos que ter um para com os outros, por conta do amor de Deus que transborda através de nós. E é através desse amor de Deus que deve transbordar através de nós, nós podemos alcançar os outros. Como o Caio, da nossa pequena história no início, que por conta do amor dele, do amor de Deus que foi derramado no coração dele, transbordou para o Murilo. E ele chamou o Murilo, aquele menino que tanto aborrecia ele, que tanto machucava ele, que tanto agredia ele. Ele ofereceu comida em um lar, ofereceu uma família, ofereceu um amor para ele. Queridos, nós temos que tomar isso como base nas nossas vidas, o amor de Deus. Deus é amor, como disse João, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Se nós amamos uns aos outros, permanecemos em Deus e desfrutamos desse Deus que é amor e que transborda através de nós. Portanto, a última virtude que Pedro fala, das 8 que nós precisamos executar nossas vidas para termos uma vida frutífera, abençoada, produtiva. A caridade, ela é a base, ela é a cereja no bolo, é a essência para todo o resto. Por isso que ela fica por último, porque como por último é aquela que brinda, não é, todas essas coisas para nossas vidas. O que fica para nós, portanto, é, como o próprio João, que era considerado o apóstolo do amor, ele diz, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, deixando que o Deus que é amor transborde através de nós. Sinta o amor dele na sua vida. Se alegre com o amor dele e ame os outros com o amor dele. Amém, queridos? Deus os abençoe. Vamos orar, pedir dele que a gente possa ter consciência e se alegrar, porque ele nos preencheu de si mesmo, porque ele é amor. Oremos. Pai querido e amado, tu, Senhor, nos deu a maior das dádivas, que foi nos amar, e se doou a nós em sacrifício na cruz, através do teu Filho. Mas também pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, tu nos preencheu do teu amor. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos, ó Deus, gozar desse amor. Queremos ter a consciência dele. Trazer ao coração a lembrança sempre, Senhor, de tudo que tu fez por amor a cada um de nós. E nessa alegria transbordante, a gente deixe transbordar o amor também para quem te ama, nosso próximo. Não só o cônjuge, não só a família, não só os irmãos da igreja, mas a todos, até aquelas pessoas mais chatas que nos aborrecem. Até essas pessoas nós venhamos a amá-las. Já que não conseguimos às vezes de nós mesmos, ó Deus, que seja através do teu amor, Senhor. Faz isso, ó Pai, em nome de Jesus, através de nós, para que teu amor alcance outras vidas também. Pai Santo, através desse amor poderoso que tu tem para conosco, eu te peço que tu abençoe os meus irmãos, para mais essa semana que se inicia. É uma semana, Senhor, que para muitos vai continuar sendo a mesma rotina diária, por conta da pandemia a qual ainda vivemos. E que muitos, ó Deus, já estão sem paciência. Muitos já estão ansiosos, depressivos. Muitos, ó Deus, já estão começando até a desobedecer aos protocolos de saúde porque já não conseguem mais, depois de um ano, ficar, Senhor, nessa situação. Abençoa, Senhor, meu irmão. Dá paciência, dá força, que ela encontre alegria em Ti, que ela encontre através de outras atividades, ó Deus, matar o seu tempo, desviar a sua atenção, para que ela não sofra com essa
essas quarentenas, lockdowns e tudo mais que está sendo gerado. E Pai Santo, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, Senhor, trazendo a cura, trazendo, Senhor, o fim dessa pandemia. Que se acelere as vacinações no Brasil e no mundo, para que nossas vidas possam voltar ao normal, para que nós como igreja possamos nos congregar novamente, para que a gente possa junto, coletivamente, no mesmo espaço físico, render a Ti ações de graças. Abençoa para que esse momento passe logo, Senhor, e nós possamos ter esses encontros, os encontros de avós e netos, pais e filhos, de amigos, que a gente possa logo voltar a isso, Pai, em nome de Jesus. E enquanto isso, supre a necessidade de cada um. Cura a enfermidade de cada um, Senhor. Dá a vitória nas lutas que cada um enfrenta, Pai. Em nome de Jesus. Tu que sabe, tu que esquadrinha as mentes e os corações. Tu que está em cada lar, tu sabe a situação que cada um vive. Tu sabes qual a necessidade a ser suprida. Então abençoa, eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. E no nome de Jesus, ó Deus, também nos usa para a glória do Teu nome. Que Tu use a nossa sabedoria, a nossa experiência, que Tu use os nossos lábios para ajudar outras pessoas que também estão passando por dificuldades, Senhor. Que a gente seja consolador e encorajador nesse tempo, Senhor, de tanto sofrimento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Nos usa para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai, por todas as coisas. Amém. Amém. Queridos, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a qual nós já experimentamos com a morte de Jesus, as consolações e a sabedoria do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês e vos conduza nesse tempo de pandemia até a vinda de Cristo Jesus, para assim vocês possam gozar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Amém. Amém.